Uma discussão muito comum quando a gente começa a conversar sobre imóveis é se o melhor é comprar o imóvel à vista, financiar esse imóvel pelo banco ou então alugar esse imóvel para morar naquele lugar. E é importante a gente fazer uma diferenciação aqui. São duas coisas diferentes. Uma coisa é quando a gente está discutindo se você compra o imóvel à vista, você tem todo o dinheiro e existem alternativas. Você pode comprar o imóvel ou deixar o dinheiro investido ou fazer outra coisa com esse dinheiro, mas você tem o dinheiro para comprar o imóvel. E a segunda opção é quando você não tem a disponibilidade de caixa, e então você precisa de fazer um aluguel. E aí você tem duas opções aqui. Ou você faz um aluguel do ativo, assinando um contrato de locação daquele imóvel, ou você faz um aluguel do capital. Você não tem o dinheiro, pega o dinheiro emprestado, entre aspas, você pega um dinheiro alugado e usa esse dinheiro alugado para adquirir um imóvel. Nas duas alternativas, ou o ativo ou o capital, você não tem aquilo e você está usando um contrato para alugar aquilo. A gente precisa de fazer uma diferenciação que é, você tem a disponibilidade de caixa para comprar esse imóvel ou você não tem o dinheiro suficiente para comprar esse imóvel. Vamos analisar primeiro o cenário em que você tenha o dinheiro total para adquirir esse imóvel à vista, ou pelo menos você tem grande parte do dinheiro necessário para comprar aquele imóvel. Se você for fazer um financiamento, ele vai ser de uma porção muito pequena. Nesse caso aqui, é muito importante que você analise o custo de capital. A gente usa essa análise de custo de capital como uma maneira de comparar o custo do seu financiamento, quando você vai lá e faz um financiamento, tem que pagar juros para o banco, com o que você consegue produzir com o seu dinheiro. Se você tem todo esse montante para comprar um apartamento, muito provavelmente você também tem várias oportunidades de investimento. Se você não aloca isso diretamente nos seus negócios, nos seus empreendimentos, nas suas empresas, você aloca isso por meio de aplicações financeiras. E aqui no canal já tem um monte de vídeo falando sobre aplicações financeiras. Tem fundo de investimento imobiliário, tem ações, tem tesouro direto. Existem várias classes de ativos em que você pode colocar seu dinheiro. Quando você investe o seu dinheiro, você tem um retorno sobre o seu investimento. Você ganha a rentabilidade, a lucratividade dos seus investimentos. Será que o que você poderia estar gerando com esse dinheiro, o lucro, a rentabilidade que você poderia estar gerando com o seu capital é maior ou menor do que as taxas de juros do financiamento? Porque não faz sentido você assinar um contrato de financiamento com o banco se as taxas de juros que ele te cobra, o valor que você vai pagar para pegar esse dinheiro emprestado, é muito superior ao que você conseguiria gerar se você estivesse investindo. Ainda nesse cenário, uma segunda análise muito importante é o custo de oportunidade, que é a ideia de que quando você tem um dinheiro parado no banco, aparecem oportunidades para você fazer negócio. Bons negócios sempre aparecem e para você aproveitar essa oportunidade você precisa ter dinheiro no caixa. Então, quando você tira o dinheiro do caixa, pode ser que você esteja abrindo mão de alguma oportunidade. Então, quando você tem o dinheiro, essas são as duas principais análises: o custo de capital e também o custo de oportunidade. Agora vamos olhar para o cenário em que você não tem o dinheiro e então você precisa de fazer um aluguel, ou do capital ou do ativo. Aqui existe um pensamento muito comum de que é muito melhor você pagar a parcela de financiamento do que você pagar o aluguel. Porque no final das contas, quando você está pagando a parcela de financiamento, no final das contas você vai ter o ativo, você vai ter o apartamento. E quando você está pagando a parcela de aluguel, no final das contas você não tem acesso a nada. Aquele dinheiro se perdeu. É importante a gente perceber que essa conta não é tão simples. Isso aqui não é verdade em todos os casos e não é tão fácil chegar nessa conclusão do ponto de vista da matemática financeira. O que eu quero dizer aqui é que não é tão simples chegar na conclusão de que um financiamento imobiliário é sempre muito melhor do que um contrato de locação. Pode ser que isso seja verdade em alguns casos, mas não é uma conclusão tão óbvia. E é muito comum a gente ter na nossa sociedade que isso é uma verdade absoluta, que sempre financiar o imóvel vai ser sempre muito melhor do que locar aquele ativo. Essa é uma conta que não é tão fácil de fazer, porque a gente não sabe, não existe um mercado tão líquido para o ativo. Então, quando você compra aquele apartamento financiado, vai pagar aquele tanto de juros ao longo de tantos anos, será que lá na frente, quanto que esse apartamento vai estar valendo? Em contraposição ao percentual do ativo que você usa para pagar a locação mensal ou a locação anual. Então, essa conclusão não é fácil.
Então a gente pode até ter isso como sendo um mito da nossa sociedade. Como a conta não é fácil, é muito comum que as pessoas simplifiquem esse ponto e cheguem na conclusão que sempre é melhor financiar. Não é sempre e não é fácil chegar nessa conclusão. E agora a gente entra no ponto mais importante desse vídeo, que é quando a gente deixa a nossa análise puramente racional e a gente entra para as nossas outras análises em fatores mais emocionais e talvez inclusive fatores mais importantes para a nossa escolha. E a gente precisa comparar esses dois cenários, né? Você ter um imóvel próprio ou você ter um imóvel que é financiado ou um imóvel que é alocado. Vamos comparar isso do ponto de vista da nossa escolha pelo que acontece na nossa vida. O primeiro ponto é que o aluguel não te garante estabilidade. A qualquer momento, o proprietário do imóvel pode solicitar o imóvel de volta e você não tem muitas alternativas nem grande poder de negociação. E ao mesmo tempo, um contrato de financiamento já te garante muita estabilidade e te garante pouca flexibilidade. Dificilmente você consegue passar para frente um imóvel financiado. Então aqui a gente tem um ponto de contraposição importante, porque quando a gente aluga um imóvel, a gente tem uma flexibilidade um pouco maior. Isso aqui pode ser interessante em algum momento da nossa vida, em que a gente ainda está passando por um momento de instabilidade profissional, a gente ainda não tem certeza se a gente quer morar naquela região, a nossa família ainda está aumentando de tamanho ou ela está diminuindo de tamanho. Então, ter uma flexibilidade pode ser interessante. Ao mesmo tempo, quando você financia um imóvel ou então adquire um imóvel à vista, você já tem uma rigidez sobre aquele ponto. Mas, quando você adquire o imóvel à vista, você acaba ainda tendo aquela flexibilidade que é interessante nos contratos de locação, porque você pode colocar o imóvel no mercado e você pode vender. O ponto contra aqui é que pode ser que nesse momento em que você precise vender o imóvel, você precise se desfazer daquele ativo, a gente esteja passando por um momento desinteressante dentro do mercado imobiliário e os valores podem estar baixos naquele momento, né? A nossa economia é cíclica e assim como a gente passa por momentos de euforia, a gente também passa por momentos de depressão dentro do mercado imobiliário. Então, pode ser que você se veja forçado a vender aquele imóvel num momento desinteressante. Eu acredito que o ponto mais importante na decisão de você comprar, financiar ou alugar um imóvel é descobrir o que de fato é importante para você nesse momento de vida. Você não pode se deixar levar pelo julgamento de outras pessoas, pelo julgamento da sua família, por pessoas falando por você o que deveria ser importante por você. Somente você sabe o que é relevante, o que importa nesse momento de vida. Então, avalie o que é importante para você. Agora é interessante ter disponibilidade de caixa, agora é interessante ter uma flexibilidade, ou agora é interessante ter uma estabilidade. O que é importante para você? Baseado nesse momento de reflexão, você vai conseguir tomar a sua melhor decisão de investimento e também decisão de moradia. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quer ter mais saúde financeira, cuidar melhor do seu dinheiro e entrar nesse próximo ano que está começando com o pé direito, eu te convido a participar da minha série Construindo o Seu Valor Futuro, que vai acontecer entre os dias 1 e 6 de dezembro. Para você fazer parte gratuitamente, é só você se inscrever no link que está na descrição desse vídeo. Te encontro numa próxima oportunidade.